pensar em investimentos, que uma forma interessante que eu vejo são os loteamentos, né? Os loteamentos, assim, quando você compra, não todos, né? Vamos generalizar não, mas tem loteamentos que são grandes oportunidades, né? Com certeza, um loteamento Não é loteamento, perdão, é lançamento, né? Loteamento sim, também. também eu ia até tem falar. lançamento de loteamentos, lançamento de apartamentos, lançamento de loteamento. Sim, também é uma Cara, oportunidade. O lançamento é um do que eu enxergo como uma das melhores maneiras de você investir em um imóvel. Uma das, né? Eu cito até um exemplo de um... Primeiro eu vou explicar o porquê. Quando a construtora está fazendo aquele lançamento, ela precisa atingir algumas metas ali de vendas para liberação de recursos para continuar com a obra. Então, normalmente, a construtora vai fazer o quê? Vai liberar algumas unidades promocionais com condições de pagamentos melhores e tudo mais. As primeiras unidades, isso. no caso. E a construtora já tem um planejamento ali antecipadamente, né, antes de lançar tudo, daquela tabela ir subindo até o dia da entrega de chaves. Provavelmente já deve ter o planejamento da construtora trazer até a dobra do valor. Então, se a pessoa fica ligada nos lançamentos, e para isso, eu acho interessante ela manter o relacionamento com o corretor. O corretor normalmente manda as propostas ali, propostas não, Os lançamentos. as oportunidades para quem está próximo ali dele, né, tudo mais. Se a pessoa fica ligada nisso, cara, ela pega uma valorização muito grande. Eu dou um exemplo de um cliente onde ele pagou 630 mil em um sobrado, que foi um lançamento aqui da cidade, e exatos 3 meses depois, o valor desse imóvel estava em 940 mil, e só tinha 20% de andamento daquele empreendimento, então ainda tem mais 80% aí de obra para valorizar. Então o rendimento, que se eu não me engano, deu 40 e poucos por cento. 42,85% de rentabilidade Isso, em 3 meses. Exatamente, ainda tem todo esse tempo, sabe? Então, só que aí fica a questão. Às vezes a pessoa fica com medo de se arriscar naquele lançamento. Pô, cara, será que isso vai vingar? Será que isso vai dar certo? Será que eu tô botando meu dinheiro no local correto? Então, por isso que é muito bom o cara tá sendo orientado ali por um corretor que vai passar toda essa visão para ele sobre aquele empreendimento. De maneira técnica ali também, fazendo alguns comparativos, né, tudo mais, e auxiliando ele nessa compra. Vai ajudar muito ali a figura do corretor para ele chegar numa boa compra, com certeza. Jeff, quando nós falamos assim que as pessoas vieram para Formosa e com outra cultura diferente, para morar no condomínio, no apartamento, então assim, os lançamentos que eu participei alguns anos atrás, então tinham prédios que eram vendidos assim, já no final de semana. Samambaia, a gente vendia prédios no lançamento no final de semana. Então, a cultura de lá... É diferente. É diferente, tá? Formosa, como está sendo... É uma cidade que está... várias pessoas novas vindo para Formosa, então mudou a cultura também. Então, hoje, nós já temos lançamentos que a gente alcança ali aquela meta rapidamente. Então, quando tem um lançamento de um empreendimento que a gente lança lá e já fala para aquela pessoa, então hoje as pessoas passaram a acreditar mais que ela vai ter uma rentabilidade de comprar um imóvel na planta, porque a cultura que era outra. Então, elas passaram a ver isso com os próprios olhos dela no dia a dia. Então, exemplos, hoje, né? Então, hoje um lançamento, a gente já consegue ter bom êxito aqui no lançamento de um empreendimento, que seja de loja, que seja de empreendimento também de apartamentos ou um lançamento de umas casas. Então, assim... Então, hoje é diferente, a cultura é diferente. Então, o lançamento, ele traz rentabilidade, assim, para a pessoa muito grande. Nós temos um exemplo também de um apartamento que a gente lançou. A consultora lançou ele, acho que deve ter uns 2 anos e meio atrás. Então, ele iniciou a venda por 118 mil. Vou falar de um mais barato, que tem uns outros também, que o Rodrigo acabou de falar agora, de 600 mil. Então, quando lançou, era 118 mil. Hoje está já valendo um apartamento lá 230 mil, 240 mil. Então, a rentabilidade é muito grande. Então, as pessoas começaram a observar isso aqui em Formosa e mudou a cultura de Formosa para o lançamento. Antes, vou comprar apartamento não porque é uma furada. Não vou comprar apartamento não porque não vai entregar, né? Porque a gente teve alguns pontos negativos aqui em Formosa de não entrega de empreendimentos, de prédio de apartamento, né? Então, hoje, essas consultoras que vieram para Formosa são consultoras idôneas que lançam esse lançamento de apartamentos e são vendidos e são entregues. Então, mudou totalmente hoje a visão da pessoa para comprar um imóvel na planta e ter rentabilidade. Então, hoje, quando faz um lançamento na planta, são várias unidades vendidas à vista. Então, a pessoa vai lá e paga ali e tem um lucro, assim, enorme em cima daquilo ali.
Então hoje a história é outra, mudou tudo. Eu já notei isso, que realmente tinha essa questão cultural e de experiências aqui do formosense e às vezes... Não acreditar. Não acreditar. E eu via que a maioria das vezes estava sendo pro pessoal de fora. Onde eles arriscavam ali e tinha essa rentabilidade por ter o privilégio de ter comprado as primeiras unidades ali, né, tudo mais. Mas eu acho que a cabeça do formosense está mudando bastante, porque hoje você vê construtoras... pessoas ali que estão fazendo os lançamentos de extrema confiança e tá bem encaminhado isso aí, tá bem bacana. A situação também de cultura, eu queria dar um exemplo assim também para quem tá nos ouvindo aqui, né, nessa noite, que Formosa tinha uma carteira aqui de imóvel. Eu atendi um cliente, uma época, né, ele queria comprar um imóvel rural, eu fui atendê-lo e mostrar esse imóvel rural para ele. Lá nessa conversa, né, então ele chegou e falou assim: eu tenho 22 imóveis em Formosa. 22 imóveis? 22 imóveis em Formosa. Eu falei assim, como assim? 22? Eu tinha que perguntar para ele, uma pergunta bem discreta. Ué, o que você fez? Eu perguntei para ele. Eu fiquei assustada. 22 imóveis. Não, é porque eu compro imóvel de leilão. Eu compro imóvel de leilão e reformo. Então, até então, a nossa imobiliária, ela não era credenciada e nem vendia imóvel de leilão para esses investidores. Perfeito. Então, a partir daquele momento que ele falou isso, então me abriu assim, eu falei assim, é isso que eu vou bater em Formosa. Então, assim, Formosa, naquela época, a gente pegava uma lista enorme de imóveis de leilão. Como a gente tem um programa na rádio, o Classificado Imobiliário, eu comecei a falar desse imóvel de leilão. Hoje você entra no site, não tem nenhum imóvel de leilão mais em Formosa. Quando entram, a gente fica brigando para vender ele. Então, as pessoas abriram a mente que era um tipo de investimento que o pessoal tinha muito receio, né? Tinha receio de comprar. Nossa, comprar imóvel de leilão, como é que vai tirar o cara lá de dentro? É problema, rapaz. Hoje Nossa, não. Aí eu comecei a bater na tecla de imóvel. Nós vendemos tanto imóvel de leilão que aí eu fui falar lá, agora não sobra nem pra gente vender mais. Não, realmente, isso. Acabou. Então aquela lista enorme que tinha lá, não tem mais. Aí entrou um, já fica olhando lá, entrou imóvel, tá, vamos vender. Então, assim... Então, muda a cultura, com o passar do tempo, você vai falando, as pessoas vão acostumando, vão acreditando e vai tendo a ideia diferente de investimento também.